Olá, pessoal. Eu vou ler aqui esse texto chamado "Usar ChatGPT é ser cúmplice de um crime", tá claro, né? Diz Ted Chiang, celebrado autor de sci-fi. Eu, como não sou uma pessoa que acompanha sci-fi, eu nem sabia que esse autor existia, mas ok. Então ele disse que ele é uma das principais vozes a debater a relação entre inteligência artificial e arte. Ele vai dar uma palestra em São Paulo nesta terça. Então hoje eu estou gravando isso no dia 4 de agosto de 2025. Então agora são 16h15 e isso foi publicado às 13h38. E a palestra dele vai ser no dia 5. Autor desse texto, Tiago Ney, São Paulo. Então, Ted Chiang escreveu pouco, mas o suficiente para ser muito celebrado dentro da literatura de ficção científica. Como eu disse, eu não sabia disso. Ganhou alguns dos principais prêmios do gênero, como o Hugo, o Nebula e o Locus, além do Pen Malamud por seus contos. Acho que nenhum desses prêmios eu conhecia. As apenas 2 coletâneas de narrativas curtas publicadas por este filho de chineses taiwaneses que migraram para os Estados Unidos foram editadas no Brasil pela Intrínseca. Inspiração, a mais recente, e História da Sua Vida e Outros Contos, cujo conto principal deu origem ao filme A Chegada, de 2016, em que uma linguista vivida por Amy Adams tenta se comunicar com alienígenas. Então eu não gosto muito de filme de ficção científica, mas esse eu assisti e eu gostei bastante. Então esse aqui é o autor, o escritor Ted Chiang. Linguagem, consciência, livre-arbítrio, memória, identidade, passagem do tempo e o impacto social das tecnologias estão entre os temas discutidos por Chiang e o fizeram ser comparado a nomes como Philip K. Dick, nunca li nada dele, Jorge Luis Borges, eu acho que eu já li alguma coisa, Ursula K. Le Guin e Margaret Atwood. Essa Ursula eu acho que eu já ouvi falar, a Margaret eu acho que é um pouco mais conhecida, tem aquela série baseada num livro dela, não é isso? Assim como esses predecessores tão ecléticos, Chiang explora os clichês convencionais da ficção científica de maneiras altamente não convencionais. Escreveu Joyce Carol Oates, hoje também é uma escritora, em uma resenha de inspiração para a New Yorker. A revista americana New Yorker adora abrir suas páginas para Chiang. Foi nela, em agosto do ano passado, que ele publicou o ensaio Por que a IA não vai fazer arte? Deixa eu ver se aqui é o link o link direto para New Yorker. O texto argumenta que a produção de uma obra artística passa necessariamente pelo esforço e pela intenção do artista, e que, por isso, as inteligências artificiais não são capazes de criar algo que possa ser chamado de arte. Aqui eles colocaram outro link aqui, é somente para textos da Folha sobre arte. As ideias sobre as IAs trouxeram Chiang ao Brasil. Nesta terça-feira, 5, ele ministra em São Paulo a palestra Como a IA transforma linguagem e storytelling, organizada pela agência de comunicação Pina. É interessante porque, pelo título da palestra, parece que vai ser alguma coisa meio que ensinando a usar IA para a linguagem storytelling. Em entrevista num hotel da cidade, bem-humorado, Chiang afirma que não usa IAs para escrever, entre aspas, por 2 motivos. O primeiro é que, bem, às vezes me descrevo como um vegano de LLM, sigla em inglês para grandes modelos de linguagem. Não uso LLMs como ChatGPT por princípio, devido ao enorme custo ambiental da exploração da mão de obra e porque esses modelos são construídos com base no roubo de propriedade intelectual. Então, esses assuntos aí que ele mencionou vão ser discutidos numa live que eu vou participar em 10 de setembro com Emily Bender e Alex Hanner, que são autores do livro The AI Con. Está lá no canal do Fronteiras da Engenharia de Software, o link para a live. Aí continua ele. Usar o ChatGPT me faria sentir cúmplice de um crime, da mesma forma que os muitos veganos se sentem ao comer carne.
Continua as aspas. Mas se, hipoteticamente, houvesse um LLM eficiente energeticamente, socialmente ético a ponto de os trabalhadores serem bem tratados, e aí quando ele fala dos trabalhadores, são aquelas pessoas que ficam lá no Quênia, eu acho que agora no Quênia não pode mais, mas em outros países, que ficam vendo todo o lixo, que todas as respostas horríveis que os LLMs dão, porque eles foram treinados com lixo da internet também, e aí essas pessoas têm que dizer, olha, isso aqui não dá para aparecer para uma pessoa, mas alguém tem acesso. Sim, então, a ponto de os trabalhadores serem bem tratados, e se esses... Eu falaria ainda mais aqui, ó, ok, continuando. E se esses LLMs fossem treinados apenas com trabalhos em domínio público, ainda assim eu não usaria. Escrever é uma forma de entender o que estou pensando, e não quero usar uma ferramenta digital para fazer isso por mim. Não vejo como ela poderia me ajudar, porque se quero entender os meus pensamentos, preciso descobrir o que estou pensando. O primeiro ponto é moral. O segundo, uma particularidade de Chang. Assim, terminou as aspas ali. O primeiro ponto é moral. O segundo, uma particularidade de Chang. Será que as IAs não poderiam fazer bem um trabalho artístico ou criativo? Aí ele responde. O que se procura em uma obra? Você está procurando algo pelo qual alguém pagaria? Não sei se essas obras ficarão boas o suficientes para que as pessoas paguem por elas. Eu tenho uma má notícia para ele. Eu acho que não é questão de serem boas o suficientes, mas vai ter gente que pague sim. O mais provável é que os interessados em IA generativa busquem algo não para o qual as pessoas paguem, mas algo de onde possam colocar publicidade. Faz sentido. Ninguém vai pagar para ouvir essa música, mas posso pôr comerciais ali. Então, se é isso que querem, então aí sim a IA pode ajudar. Fecha as aspas. Ele falou aqui de música. Quem também tem falado um pouco sobre música gerada por IA é o Rick Beato. Ele tem um canal bem interessante no YouTube sobre música. Continuando. Mas, para Chang, uma obra de arte demanda uma conexão que as máquinas não conseguem proporcionar. Abre aspas. Algumas pessoas diriam que a pintura é uma forma de os humanos se conectarem. Música é uma forma de conexão. Ficção literária é uma forma de conexão. A IA não pode fazer esse trabalho, porque não há conexão. Se você assiste a um filme para conhecer a visão de mundo de um cineasta, não terá isso numa produção gerada por IA. Se você observa uma pintura e entende a visão de mundo de um artista, certamente não verá isso numa imagem gerada por IA. Então, depende do que achamos que é o propósito de filmes, pinturas, música ou literatura. Fecha aspas. No léxico artístico de Chang, esforço e intenção são duas palavras indissociáveis à produção de qualquer um que se propõe a fazer arte, o que para ele distancia as máquinas desse tipo de trabalho. Eu acho que tudo isso que ele falou aqui faz sentido. A minha dúvida é se a gente faz isso com as obras de arte atuais, humanas. Se a gente se preocupa em saber que a gente está recebendo a visão de mundo de um artista. Continua as aspas. Fazer arte envolve alguns aspectos fundamentais que, em termos simples, significam dedicar muito esforço. E as empresas vendem IA generativa não com a mensagem, abre apóstrofe aqui, você pode fazer arte se esforçando muito, fecha apóstrofe. O que vendem vai ser fácil, critica ele. Aí assim, se eu escrevo um prompt para desenhar alguma coisa e a partir desse prompt, a IA generativa gera imagem, eu acho que não. Acho que é um nível de indireção muito grande. Uma distância muito grande entre eu escrever o prompt e a imagem gerada.
Uma empresa de tinta... Ah, sim, continua as aspas aqui. Uma empresa de tintas não pode chegar e dizer, aqui está uma tinta vermelha, agora você pode fazer arte tão fácil quanto aquele outro artista. A diferença é que, quando um artista cobre uma tela de tinta vermelha e diz, isso é arte, pode-se discutir se é bom ou não, mas a premissa é que o artista teve uma intenção ao fazer aquilo, refletiu sobre o que estava fazendo. Essa diferença está na intenção. Em geral, a arte é uma forma concentrada de intenção e de esforço significativo. Se alguém precisa de apenas 5 segundos para apertar um botão com um comando, isso não me interessa, não é arte. Interessante que o UOL colocou um monte de coisa. Conheça filmes que usaram inteligência artificial. Veja como a TV tem usado a inteligência artificial. Última parte. As IAs não têm, segundo Chiang, o poder de criar uma obra de arte, mas não devem ser descartadas da infraestrutura da produção cultural. Para o autor, o cinema é uma área que pode ser bem amiga das máquinas. Abre aspas. Fazer filmes é caro e trabalhoso. Para alguém entrar dentro do negócio do cinema, tem de encarar muitas barreiras. Se você tem uma ideia para um filme, provavelmente precisará de muito dinheiro para criá-lo. Para fazer arte visual ou música, não precisamos de tanto dinheiro e para a literatura menos ainda. São diferentes meios com diferentes tipos de barreiras para acessá-los. O impacto das IAs será maior em um meio como o cinema, porque é onde as barreiras são mais altas. É interessante esse pensamento. Mas aí, para mim, vem a questão do controle. Quando você gera um vídeo com o Veo3, sei lá qual desses geradores de vídeos aí, qual é o controle que você tem sobre o resultado? Me parece que é muito pouco ainda. Mas é uma impressão, não costumo usar isso aí. Já experimentei, mas não costumo usar. Para Chiang, a ficção científica, tão afeita a antecipar como as tecnologias vão impactar a vida humana, costuma nos enganar quando o assunto é inteligência artificial. Abre aspas. Ela retrata a IA como uma espécie de mente com objetivos e desejos próprios, geralmente opostos aos humanos. Isso é interessante, que me fez lembrar dos textos do professor Valdemar Setzer. Ele fala há muitos anos atrás, que era um absurdo como a forma como se retratava IA nos filmes. Continuando as aspas dele. Esse é um grande clichê, mas a IA que temos no mundo real não é nada disso. Na verdade, é tão diferente que é quase impreciso usar a expressão inteligência artificial para descrever essas duas realidades, a que vemos em filmes e a que lidamos no dia a dia, porque são muito diferentes, afirma. Não temos nada parecido com HAL 9000 de 2001, Odisseia no Espaço. Acho que as empresas que vendem produtos IA querem criar essa associação. Querem que você pense que eles têm um produto sofisticado desse jeito. Mas o que elas realmente oferecem, não é nada disso. Então, como sugestão final aqui, após essa leitura, sugiro vocês assistirem o episódio da Sula Moon, no Emílias Podcast, onde ela falou sobre IA e arte. Para vocês realmente entenderem o que é inteligência artificial, eu sugiro escutar o podcast Inteligência Artificial nas Ondas do Rádio, com o professor Marcelo Finger. E tinha mais alguma coisa que eu ia sugerir? Mas eu esqueci o que era o último. Mas tem bastante coisa acontecendo aí. Sim, lembrei. Era o podcast Better Offline, do Ed Zitron, onde ele critica muito essa questão de como as empresas de IA estão querendo vender algo muito maior do que eles têm na prática. É isso, pessoal. Se vocês acharam esse tema interessante, sugiro que vocês participem da live que a gente vai fazer. A gente vai fazer 2 lives. Uma no dia... Eu vou colocar os links depois. Me sigam lá no Blue Sky, que é a melhor rede. Eu estou lá como @adolfont.github.io. Hoje mesmo eu postei sobre... eu posso colocar aqui, né? Olha, eu coloco Blue Sky. adolfont.github.io. Eu postei esse
Mas o meu é esse aqui, né? Ó, o professor Tarcísio Silva, eu acho que é da UFABC, repostou, disse para ler. A Renata Gomes, que é com quem eu vou conversar em 29 de agosto, às 17 horas. Sam Altman vai ficar com as orelhas quentes. E isso aqui que é esse é o link para a live que vai ser com a Renata Gomes. Ela é professora lá da Federal do Recôncavo Baiano. Não está aparecendo direito aqui. A gente não colocou uma thumbnail aqui, mas ó. Império da Inteligência Artificial, um bate-papo com Renata Gomes. Por quê? Porque ela leu esse livro, Empire of AI, da Karen Hall. E vou colocar aqui no link do Fronteiras de Engenharia de Software. Esse aqui é o nosso episódio mais recente do Fronteiras. Mas o que eu quero? Eu vou aqui em Live. AICon e o Brasil, 10 de setembro, 18 horas. Vai ser em inglês. São as autoras de The AICon, How to Fight Big Tech's Hype and Create the Future We Want. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.